O governo do PT conseguiu o número de assinaturas necessárias para iniciar a tramitação da PEC Fura-Teto na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado. O texto já está assinado por 33 senadores. Lembrando que eram necessárias 27 para iniciar o processo na casa. E para falar sobre esse assunto, nós recebemos aqui no Jornal da Manhã o senador e líder do governo pelo PL do Rio de Janeiro, Carlos Portinho. Senador, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Jovem Pan e toda a sua grande audiência. Agora, senador, a PEC começa a tramitar na Comissão de Constituição e Justiça com aquele formato que a gente já vem falando aqui há bastante tempo, né? Propondo um estouro no teto de gastos de 198 bilhões de reais por um período de 4 anos. Mas, segundo lideranças ligadas ao governo eleito, há espaço para negociação. Qual seria o formato ideal dessa PEC para que o PL a apoie? É muito ruim o próprio governo, o futuro governo, a equipe, dizer que há espaço para negociação numa PEC que a gente poderia ter construído nos últimos 30 dias. Perdeu os 30 dias, na verdade, de trabalho que poderia buscar as convergências. Há convergência, né? Nós apoiamos o Auxílio Brasil de R$600. Isso é uma promessa comum, né? Foi uma promessa comum entre os dois candidatos. E, como eu disse recentemente ao líder do PT, que me procurou ontem para começar a conversar, né? Você vê que o tempo que se perdeu com isso, a gente deveria começar das convergências, porque a gente ganha velocidade nessa tramitação. A grande dificuldade é o tempo, né? Por quê? Porque quando se pede muito lá em cima, e numa mesa de negociação isso é absolutamente normal, você pede lá em cima para poder depois chegar aqui embaixo, mas você precisa de tempo para isso, né? Então, eu acho que perdeu-se muito tempo, é uma tramitação na CCJ ainda, né? Sem a condução de um ministro da Economia, lembrando que todas as vezes que o Senado foi procurado no governo Bolsonaro com a necessidade de furar o teto, como foi agora em agosto, com o Auxílio Brasil dos caminhoneiros, né? A equipe econômica veio aqui mostrar os impactos e, principalmente, qual era a projeção de lastro para aquela medida. Quando a gente falou em 60 bi até o final do ano agora, para dar o Auxílio Brasil, havia expectativa do governo federal em ter o superávit que teve, e com isso ele demonstrou aqui o lastro. Como não se sabe ainda quem é o ministro da Economia e como é uma proposta muito mais política do que econômica, embora os seus impactos sejam muito mais econômicos do que políticos, ao menos diretamente, a gente vai ter que ouvir especialistas na CCJ, não tenho a menor dúvida disso. A gente tem aqui mais de 7 PECs apresentadas por outros senadores, o que mostra que essa articulação foi muito errada, né? Porque se estivéssemos todos construindo, talvez já estivéssemos mais próximos de um texto final e palatável. A gente tem aqui propostas de 70, de 80, o que me parece muito mais palatável. A gente, quero lembrar, não são apenas 190 e tantos bi, né? Na verdade, são 800 bilhões em 4 anos. E se a gente pudesse crer que nunca mais o governo federal viria aqui ao Senado pedir para furar teto, seria ótimo. Mas isso é imprevisível no período de 4 anos. Senador Carlos Portinho, seguimos com as perguntas dos nossos comentaristas. Roberto Mota. Bom dia, senador. Quando a gente escuta a discussão sobre essa PEC, são não sei quantos bilhões para cá, não sei quantos bilhões para lá. E aí o cidadão comum, o eleitor que a gente encontra na rua, tem uma dificuldade imensa de entender exatamente do que se está falando. Na sua opinião, qual é o maior problema dessa PEC? Olha, até para quem nos assiste entender e ver, ter como parâmetro, para a gente chegar ao Auxílio Brasil, a gente precisaria de apenas 52 bilhões fora do teto, e não 800 em 4 anos. Né? O que é convergente é o valor de R$600 do Auxílio Brasil. Agora, Roberto, olha só, são tantos penduricalhos que levam esses 52 a 190 e tantos bilhões por ano que, na verdade, isso aqui, esses penduricalhos, eles é que vão gerar inflação e aumento de juros. E o que vai acontecer é que o cidadão que precisa dos R$600 e que quer que os seus R$600 valha os mesmos R$600 daqui a 1 ano, ele vai ser enganado.
Porque os R$600 de hoje, com esses penduricalhos aqui, o poder de compra dos R$600 não serão os mesmos R$600 que valem hoje, porque a inflação vai corroer o Auxílio Brasil. Então, se a gente se concentrar no que é convergente, que é que a população mais necessitada receba os R$600, já dá para concluir que não é possível enfiar tanto penduricalho e elevar essa conta, que seria de 52, poderia, numa boa vontade, chegar a 70, 80, até para ter aí um fôlego a mais para investimentos, né, ou para necessidades, mas a 198 bilhões por ano vai comprometer o futuro do nosso país e, principalmente, o que nos é convergente, que são os R$600, que vai perder o seu poder de compra, obviamente. Senadora, a pergunta de Amanda Klein. Bom dia, senador. O senhor começou dizendo que, normalmente, numa mesa de negociação, você pode apresentar uma proposta lá em cima. O senhor está dizendo que aceitaria ir até 70, 80 bi, que são aquelas propostas do Alessandro Vieira, do Tasso Gereissati. O que o PT propõe é tirar inteiramente o programa de transferência de renda do teto, por isso que se chega a esses quase 200 bilhões de reais. Então, me diga duas coisas. Primeiro, até onde vocês estão dispostos a ir? Em nome de quantos senadores o senhor fala, não só do PL, mas de pessoas da base do governo? Até onde, até 100 bi, por exemplo, vocês iriam nessa negociação? E por que prazo? 1, 2 anos? E o senhor acha que dá tempo de aprovar ainda desse ano a PEC? Amanda, boa pergunta. Há propostas que são mais convergentes, como essas do José Serra, Alessandro, em valores, tá? Do Alessandro Vieira, do próprio Tasso Gereissati, e vem outras por aí, exatamente pela falta de diálogo, de construção com a liderança, cada um foi colocando a sua PEC à frente. Mas todas elas têm esse ponto comum, 70, 80 bilhões, né? Porque são 52 a mais para dar os R$600 no total do Auxílio Brasil e uma folga, que eu acho que aí tem que ter capacidade de gestão. Não se resolve 4 anos, Amanda, em apenas 1 ano. Eu não posso falar por todos os nossos parlamentares que a proposta não foi construída antes pelo governo de transição e foi protocolada ontem. O que eu vejo aqui é uma surpresa muito grande e uma distância muito grande entre o que é minimamente palatável, pegando como parâmetro as PECs que já foram protocoladas, de 70 e 80, e a pedida do próximo governo, né? Então, para você chegar de 198 no meio do caminho ou chegar nos 70, 80, que me parece é o que poderia ter alguma aceitação, vai uma grande distância e vai muito tempo. E mais do que isso, Amanda, ao colocar todos os R$600 fora do teto e não só o complemento de R$200 para inteirar os 600, né, você está liberando 105 bilhões. Para quem é a pergunta? Você está liberando, preste atenção, para a equipe de transição, onde tem mais de 500 membros, que elas possam oferecer ao relator do orçamento aonde aplicar esses recursos, em programas que não existem, que não tem interlocutor, não tem ministro que diga qual é o programa onde vai ser aplicado, o que vai dificultar também a fiscalização. Então, é um texto em aberto e muito mal desenhado, porque tem muita ponta solta nessa PEC e muito pouco tempo para amarrar. Agora, Coronel Tadeu, rapidamente, a gente tem 1 minutinho para pergunta e resposta. Senador Portinho, muito bom dia. Minha pergunta é muito simples. Ninguém empresta dinheiro ou dá dinheiro para ninguém sem que haja uma garantia. Existe algum movimento no Senado, em especial do Partido Liberal, para cobrar alguma austeridade, alguma contrapartida do próximo governo para se gastar, seja 200 ou 70 bilhões? Olha, muito boa pergunta, que eu estava analisando hoje pela manhã a análise da consultoria do Senado, do orçamento do Senado, e é exatamente o que ela coloca. Não há contrapartida, não se sabe para que programas esses 105 bi que vão ficar aí sobrando no orçamento, porque eles já estavam previstos para R$400 de Auxílio Brasil, não se sabe para onde vão. E não se tem nem ministro e nem política pública desenhada para onde vão. E mais, você sabe muito bem, Coronel, é muito difícil se gastar o dinheiro. É muito bom se ter o orçamento, mas executar é muito difícil, né? Haja vista aí o tanto de obra inacabada desde os governos passados, de universidades, inclusive, de escolas, de creche, em que o dinheiro foi consumido todo e a obra não foi entregue e está lá paralisada há mais de década. Difícil gastar em 1 ano, executar
tanto dinheiro, né? É lógico que há necessidades, né? Mas você vai investir, por exemplo, no Minha Casa Minha Vida, né? Que é um programa importante de habitação, como é o Casa Verde Amarela, mas a gente sabe que demora anos para ser construído um prédio. Você não precisa de todo o recurso no primeiro ano, porque você não vai gastar o recurso no primeiro ano. E eu quero ainda dizer o seguinte, até como ponte de construção, existem recursos no orçamento secreto. E não existe rubrica no orçamento secreto, por exemplo, no orçamento da RP9, para a construção de moradia popular, uma coisa que eu peço há 2 anos para os relatores, abrirem a rubrica para eu poder colocar a emenda de relator para construir casa. Então, será que precisa furar o teto? Ou será que a gente pode usar o próprio orçamento que já existe, abrir lá o programa da farmácia popular, se isso é uma necessidade, para que os parlamentares possam destinar? E aí a gente poder minimizar esse impacto, ou pelo menos furar menos o teto.